Aí, beleza. Fala, galera. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Como é que tá aí? Deixa eu dar uma olhada que tá meio esquisita essa. Opa! Olha só, veio um fantasma agora. Tá um pouquinho esquisita essa luz aqui. A minha ring light demora, mas vem. Uma hora vai vir. Uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite para quem já está assistindo, para quem vai chegar mais tarde também. Espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo bem. Espero que vocês estejam tendo um ótimo começo de semana, o que é uma coisa que, convenhamos, é um pouquinho difícil de se ter, mas tudo bem, às vezes a gente consegue. Beleza, hoje é segunda-feira à noite, não é dia de live de game, é dia do nosso quadro de psicologia ao vivo, que é o quadro no qual eu analiso e faço alguns reacts a conteúdos que estão por aí na internet, na vida, que tem pelo menos alguma coisa a ver com psicologia. Eu fiz uma votação no meu Instagram que tinha três opções diferentes. Tinha uma questão sobre autoestima, sobre mães narcisistas, e também tinha uma questão sobre o lema do Mark Zuckerberg, que era aquela coisa do haja rápido e quebre as coisas, né, para ver se aquilo era psicologicamente saudável ou não no mercado de trabalho. Então eu fiz a votação no meu Instagram. Se vocês quiserem participar de próximas votações, tem aqui o meu Instagram, @ArthurClemes. Tem também o link no meu Linktree, lá no perfil da minha Twitch, ok? Então vocês conseguem dar uma votada lá nas próximas, mas acabou ganhando a questão de autoestima. Então o que eu vou ver com vocês hoje é fazer um react, uma análise de uma matéria que eu acabei escolhendo da Terra. É Terra, Vida e Estilo, a parte de saúde mental. Eu vou já começar passando aqui para vocês a imagem certinho. Vamos lá, janela, propriedades da fonte, já vamos colocar aqui e feito. Perfeito, beleza, beleza. Temos aqui a notícia. Pelo que eu percebi, o site da Terra é bem poluidão, com propagandas, então, infelizmente, a gente vai ter coisinhas se movendo pela tela em todos os momentos. Como vocês podem ver, é uma reportagem mais curta, mas eu tenho bastante coisa para falar sobre o assunto, então precisava ser uma reportagem mais curta mesmo hoje. Senão a minha editora vai brigar comigo, né? Da última vez ela ficou bem feliz que na live de The Witcher eu não passei 1 minuto ali, mas na última eu passei um pouco mais do que meia hora, então eu tô devendo aí para ela não ficar chateada comigo, tô forçando a barra. Mas vamos lá. O que que é essa reportagem aqui da revista Terra? 5 dicas para melhorar a autoestima. Eu adoro mesmo essas reportagens que pretendem ser super simplistas, assim, ó, faça essas coisinhas muito simples que você vai melhorar muitas coisas na sua vida, terá resultados incríveis, fenomenais. E aqui, cara, autoestima. Autoestima é uma coisa que pega muita gente, é um tema muito importante. A minoria das pessoas eu acho que está com a autoestima completamente em dia. Tem pessoas que estão com a autoestima lá no fundo do poço. Tem pessoas que estão com a autoestima mais ou menos. E tem pessoas que estão com a autoestima ok, saudável. Mas eu acho que é a minoria, ok? E tem pessoas, claro, estão com a autoestima mais elevada do que realmente deveria estar. E isso também pode ser um problema. Mas não é o tipo de problema que a gente vai falar hoje. Vamos deixar isso para o dia das mães tóxicas lá, para os pais tóxicos. Então vamos lá. Olha só a simplicidade aqui da reportagem. Qual que é o subtítulo? Né? Então a gente viu o lead, o subtítulo é Aprenda alguns exercícios simples e abra caminho para a autorrealização. Eu não vou nem entrar no assunto de autorrealização hoje, porque isso aí já é para definir uma conversa à parte, vai extrapolar muito o escopo e o tempo que a gente tem hoje. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre autoestima, querendo ou não. Mas eu vou começar a ler aqui a reportagem. Na medida do possível, né, na medida do necessário, eu vou fazendo algumas pausas, vou fazendo alguns comentários, mas eu pretendo ler a maior parte dela antes com vocês hoje
E aí no final eu vou falar um pouquinho qual que é o meu posicionamento enquanto psicólogo sobre o que é autoestima, ok? E como fazer para melhorar a autoestima. Só que versão psicólogo Arthur aqui, versão o psicólogo geek, beleza? E lembrem-se, se tiver vontade de falar, se você tiver a fim de conversar comigo, fazer pergunta, qualquer coisa, fazer contribuições, comentários, não tem comentário bobo, não tem pergunta idiota aqui. Fique completamente à vontade. Tudo que você estiver falando vai contribuir. Às vezes o pessoal está conversando entre si até no chat, vocês podem conversar comigo. Eu vou dar o máximo possível de atenção para o chat enquanto eu estiver aqui fazendo essa análise, tá bom? Mas, de qualquer maneira, mesmo que quem queira ficar quietinho aí assistindo, faça isso. Eu já agradeço demais a presença de vocês. E vamos lá, espero conseguir adicionar algumas coisas na sua vida para você conseguir lidar um pouquinho melhor com o conceito de autoestima, porque eu já vou dar spoiler aqui. O que se fala sobre autoestima socialmente, né, aquela coisa do conhecimento popular, vamos dizer assim, o senso comum, não são coisas que são necessariamente saudáveis de um ponto de vista psicológico. E não são saudáveis muitas vezes por não serem realistas. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Já vou começar tomando água, algo aqui no caso. Hoje a bebida do dia é um suquinho de maçã, não é o suco de maçã Campo Largo, infelizmente, mas é o que temos para hoje. Vamos lá. Então, a reportagem começa. A forma como uma pessoa enxerga a si é chamada de autoestima. Aqui eu já começo discordando. Primeira frase, já começo discordando. Eu prefiro um outro termo chamado autoimagem, ou autoavaliação, ou autoidentidade, ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Eu prefiro muito mais esses outros termos para falar a forma como a pessoa se enxerga. Autoestima, eu acredito que está mais como um componente dentro dessa autoimagem, ok? Ela faz parte da autoimagem, mas não é necessariamente a autoimagem como um todo. A gente tem muito mais coisa sobre essa visão que nós temos sobre nós mesmos, essa forma como a pessoa se enxerga ali. Mas, de novo, conhecimento popular, vamos brincar aqui, vamos dançar a segunda essa dança por um momento. Ela é ela que causa felicidade ou tristeza em uma pessoa, que a faz sentir bem consigo ou não. Aqui eu já vou de novo dar uma pausa e falar discordo completamente. Eu vou explicar mais tarde, quando eu estiver falando sobre a visão psicológica que eu tenho, né, a teoria que eu sigo sobre a questão da autoestima, tá bom? E o que eu preciso dizer com toda certeza o meu posicionamento não é a autoestima que faz você se sentir feliz ou faz você se sentir triste. Não é a autoestima que faz você se sentir bem consigo ou não. Eu acredito e tenho várias evidências, tanto teóricas quanto práticas, de que o caminho é o contrário. Na verdade, você se sentir bem consigo ou não, você estar triste ou você estar feliz, essas coisas vêm antes da autoestima. A autoestima seria a consequência dessas coisas, ok? E não a causadora dessas coisas. Mas até certo ponto, quando a gente vai parar para pensar bem, ela vai fazer meio que, na verdade, um ciclo. Então não é de A para B apenas. Eu acredito que é mais de B para A, mas também de A para B. Esse ciclo que vai se retroalimentando. Mas aqui eu já estou entrando um pouco demais no que eu quero falar ali para frente. Vamos continuar aqui. Ela é também uma poderosa aliada que permite atingir grandes conquistas. Concordo, com toda certeza eu concordo com isso. Além de fazer com que a pessoa acredite no próprio potencial e se coloque no caminho de realizar os seus sonhos. Concordo completamente.
Mas eu vou dar um adendo aqui. Se a gente está chamando isso de autoestima, então aqui eu vou tentar colocar um termo um pouco mais que eu acredito que seja correto, mais psicologicamente correto, um termo que vem lá de trás da psicologia positiva, mas ainda é muito utilizado. E eu acredito que é esse componente da autoestima que a gente está conversando aqui. E a ideia é noção de autoeficácia, ok? Então, é uma parcela muito específica de tudo que a pessoa enxerga de si mesma, mas não quer dizer que não é importante. A noção de autoeficácia, se a gente fosse colocar assim nessa terminologia, né, ela sim é uma poderosa aliada que permite atingir grandes conquistas, permite talvez seja um exagero, mas auxilia fortemente. Além de fazer com que a pessoa acredite no próprio potencial, na verdade é só uma descrição do que é a noção de autoeficácia, não é que a noção de autoeficácia faz a pessoa fazer isso, mas a noção de autoeficácia é isso, né? É essa crença no próprio potencial e se coloque no caminho para realizar os sonhos. E aqui é óbvio, o que é a noção de autoeficácia? Deixa eu explicar aqui para vocês. Noção de autoeficácia, ela é a nossa autoavaliação, ou seja, uma visão que nós temos sobre nós mesmos, só que relacionada a, colocando em termos bem simples, né, bem compreensíveis, a quanto a gente consegue dar conta de determinada coisa. A gente pode dividir a noção de autoeficácia de duas maneiras. Existem noções de autoeficácia específicas que estão relacionadas a coisas específicas, tarefas específicas, competências específicas. Por exemplo, o quanto que eu vou conversar com uma pessoa em inglês, o quanto que eu acho que eu dou conta de ter uma conversa em inglês com aquele falante nativo dessa outra língua. Então, eu estou falando sobre uma noção de autoeficácia específica dessa competência. Ou, por exemplo, eu vou prestar vestibular, o quanto que está a minha noção de autoeficácia positiva ou negativa para esse lado aí de prestar o vestibular. Ela está mais alta, ela está mais baixa, eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima de que eu tenho a capacidade de fazer isso ou não. Eu vou conversar com uma pessoa que eu estou tentando fazer amizade com ela, por exemplo. O quanto que eu tenho de noção de autoeficácia, de que eu sou capaz de desenvolver uma um diálogo interessante com aquela pessoa, né? E aí, claro, a gente pode escapar um pouquinho meramente da noção de autoeficácia e falar também da noção de valor pessoal, né? Uma autoavaliação de valor também. Porque quando a gente vai pegando todas essas noções de autoeficácia, uma maneira de explicar essa visão do quanto que a gente tem valor, um valor intrínseco enquanto ser humano, é pensar que esse valor seria nada mais nada menos do que a soma de todas essas autoeficácias, noções de autoeficácias específicas em uma espécie de noção de autoeficácia global. Isso não explica tudo sobre como que a gente dá ou não valor para nós mesmos, mas é uma parte muito importante disso. A noção de autoeficácia global, essa média de todas as noções específicas, seria meio que a nossa noção do quanto que a gente dá conta da vida, o quanto que eu sou efetivo para dar conta da vida. Né? Então, se eu estou com essa noção muito baixa, eu vou ser uma pessoa muito mais. Né? Eu vou agir de maneira muito mais amedrontada, muito mais receosa, tomando muito menos riscos. Enquanto que, se minha noção estiver, a noção de autoeficácia global estiver mais alta, eu vou me colocar no caminho de realizar meus sonhos. Eu vou assumir mais riscos, eu vou ter mais autossegurança. E isso vai fazer todo um looping que vai influenciar fortemente na nossa noção de valor, o quanto que eu tenho valor, ok? De novo, não é tudo que está relacionado à questão do nosso valor pessoal, mas é uma parte muito importante para isso. Então, lembrem-se, noção de autoeficácia, ok? Então vamos avançar um pouquinho mais. Imagem fofinha, né? A autoestima também nos ajuda a alcançar objetivos. Vamos lá. Porém, a autoestima só pode ter
todo o potencial utilizado quando as pessoas estão bem consigo. Você vê que a própria reportagem ela não se decide, né? Se a autoestima faz as pessoas ficarem bem consigo ou se estar bem consigo faz você ter autoestima. Percebe como é complicado? Eu já matei a charada aqui, né? Como eu falei. É mais as pessoas estarem bem consigo que vai gerar o que a gente vai chamar de autoestima, tá bom? Coisa que nem sempre acontece. Óbvio, isso é muito verdade. Muitas vezes, o indivíduo se torna seu próprio inimigo. As pessoas se colocam para baixo e isso as impede de alcançar as metas pessoais. Eu concordo com essa parte? Concordo, mas eu coloco um grande asterisco. Por quê? Isso é uma das coisas que vai fazer a nossa autoestima baixar. É uma das coisas que vai fazer a pessoa não ficar bem consigo mesma. É uma das coisas que vai colocar alguém para baixo. É a própria pessoa. Só que isso é uma entre várias possibilidades. O contexto, né, o ambiente em que a gente está, as coisas que a gente passa, as relações que a gente vivencia, se são relações mais tóxicas, mais precarizadas, relações abusivas, relações controladoras, se a gente está tendo muitos fracassos que dependem ou não dependem da nossa própria responsabilidade, do nosso próprio esforço, do nosso próprio controle, tudo isso também vai colocar uma pessoa para baixo e vai reduzir a autoestima. Eu vou explicar melhor como isso acontece logo. Mas, sim, a própria pessoa pode fazer isso consigo mesma. Ou ela pode contribuir para um processo já ambiental, externo, contextual. As duas coisas podem se somar, o que é o pior dos mundos, com toda certeza. Mas eu acho muito interessante, né, eu já li essa reportagem antes, mas você vai indo e ele não fala sobre essa parte do contexto. Quando a gente vê qual que é o discurso atual, o discurso social sobre autoestima, eles dão a entender que só você controla a tua autoestima, como se você tivesse com a mão sentada num daqueles dials, sabe, aquelas rodinhas que tem assim que nem de volume de alguns rádios e tudo mais, né, tipo rádio de carro, rádio mais antigo e tal, que você gira e tem um seletorzinho que vai aumentando ou diminuindo o volume, ou qual que é o canal, qual que é a frequência ali do rádio. Isso é um dial, né? A sensação é que você tá com a mão nesse dial e você só não mexe esse dial porque você não quer, porque você é completamente responsável por ter uma autoestima baixa. E não, isso não é nem um pouco verdade. Isso é, na verdade, muito ruim de se pensar. Isso só vai fazer a pessoa ter uma autoestima ainda pior, porque não é você que controla completamente sozinho ou sozinha a tua autoestima. Você contribui para esse processo de maneira direta e indireta, mas não é simplesmente uma questão de escolha. Agora eu vou ter melhor autoestima. Se fosse assim, ia ser muito mais fácil, mas não é. E por não ser, a gente ouve esse tipo de coisa de outras pessoas, lê esse tipo de coisa na internet ou etc. E a gente acredita, putz, eu tô falhando, mas eu deveria ter uma autoestima melhor, eu quero ter uma autoestima melhor. Por que, que eu não estou conseguindo? Nossa, eu devo ser muito fraco, eu devo ser muito burra, eu devo ser muito incompetente, sabe? Nossa, eu tô me culpando mais agora por não conseguir fazer isso que tá todo mundo dizendo que é tão fácil, que só depende de mim. Mas sabe por que, que a gente se sente mal? Porque enganaram a gente, porque não depende só de nós, depende de uma série grande de fatores. E a gente precisa definir bem certinho, dividir o que depende de nós e o que não depende de nós, porque cada parte exige uma estratégia diferente para a gente conseguir melhorar. E se a gente colocar tudo nas nossas próprias costas, a gente só vai conseguir uma culpa disfuncional. Então vamos continuar um pouquinho mais. Então, antes aqui ainda, fala um pouquinho sobre mais algumas coisas e aí a gente vai para as dicas. Com exercícios simples, é possível aumentar a autoestima, abrindo caminho para a autorrealização. Eu discordo da parte de que são exercícios simples, tá? Mas, assim, eu não vou negar. A gente pode exercitar algumas coisas, não acho que são simples, mas a gente pode sim fazer algumas mudanças de perspectiva, mudanças de práticas, mudanças de ações, de escolhas,
que vão, com o tempo, de fato, aumentando a nossa autoestima, ok? Inclusive, como eu vou falar um pouco para frente, ter um profissional da psicologia te ajudando nesse processo pode fazer toda a diferença, certo? Porque se fosse fácil de a gente fazer sozinho, todo mundo ia fazer, ia pegar um textinho desse aqui com 5 dicas simples e ia aplicar os exercícios e pronto. Em algumas semanas ou meses eu tenho uma ótima autoestima. Mas não é. Eu sei que mesmo sem psicólogos dá pra gente fazer muita coisa. E eu tô aqui, eu sou um psicólogo que tô querendo ajudar. Nossa, tô aqui numa situação completamente gratuita, né? Não tô aqui cobrando uma psicoterapia ou alguma coisa assim. Eu realmente acho, né? Eu estou aqui porque eu acho que a gente é capaz de melhorar a autoestima mesmo sem terapia. Mas é óbvio que se você quer um caminho mais seguro, se você quer um caminho muitas vezes mais tranquilo, mais efetivo, mais duradouro, eu sempre vou recomendar a terapia para caso sua autoestima não esteja muito boa. E como eu falei, não depende só de você fazer uma escolha entre ter ou não autoestima boa. Na verdade, depende muitas vezes da gente superar uma série de coisas que estão na nossa história, uma série de aprendizados disfuncionais que não é fácil de a gente conseguir analisar e refletir sobre eles a ponto de conseguir mudar com facilidade, ok? Então, se a autoestima está muito negativa, talvez a psicoterapia ajude, né? Porque de fato, mesmo que dê para aumentar, não é necessariamente a coisa mais simples do mundo. Mesmo assim, estou aqui para tentar dar um empurrão para ajudar o máximo possível vocês, mesmo não sendo um contexto de psicoterapia. Então vamos lá. Dessa maneira, o primeiro passo para tratar a baixa autoestima é a autoaceitação. Depois, é necessário observar se é o caso de mudar algum comportamento ou procurar algum profissional de saúde mental. Pô, perfeito, né? Então eu gostei que a reportagem teve esse cuidado de falar, olha, talvez você precise procurar um profissional de saúde mental, né? Não é assim, eu tenho uma autoestima baixa, vai lá fazer terapia. Não é tão assim escrito na pedra, vamos dizer. Tem casos e casos, ok? Mas sim, autoaceitação é uma coisa importante, mas eu não vou nem entrar ainda nesse quesito porque é bem complexo e não é um exercício simples, ok? A autoaceitação nem de longe é simples. Na verdade, talvez seja uma das coisas mais difíceis e mais complexas de se fazer na vida, mas com toda certeza possível, ok? E sim, mudar algum comportamento, como eu falei, é bem importante. Vamos lá. Para te ajudar nesse processo, a gestora de carreira Madalena Feliciano separou 5 passos simples para aumentar a autoestima. Confira. E para quem quiser, vamos fazer o seguinte. Eu tenho como colocar esse link. Opa! Não tenho como colocar o link aqui, infelizmente. Mas enfim, lembrando, né? O nome é 5 dicas para melhorar a autoestima do portal aqui da Terra, na parte Vida, Estilo, Saúde Mental, ok? Vamos lá. Eu infelizmente tentei copiar o link, mas ele tem mais do que os 500 caracteres que eu poderia colocar no chat da transmissão. Então vamos pensar aqui. Vou tomar um golinho de água, de suco de maçã para dar aquela garantida que a minha garganta vai tancar isso aqui que bora lá, vai ser complicado. Analise a sua vida. Você realmente está vivendo a vida que gostaria? O seu trabalho lhe traz felicidade? Está satisfeito consigo? O primeiro passo é analisar como a pessoa está levando a vida, para determinar quais aspectos necessitam ser mudados. Com uma simples ferramenta de coaching, roda do equilíbrio da vida, pode-se facilmente identificar quais áreas deverão ser trabalhadas e quais ações serão necessárias. Não discordo. Não discordo nem um pouco dessa parte. Analise sua vida, e aí falou ainda por cima de uma ferramenta de coaching. Eu nem diria que é necessariamente uma ferramenta de coaching, mas é uma ferramenta que é utilizada também em coaching, chamada Roda do Equilíbrio da Vida. Eu chamo de Roda da Vida. Eu utilizo essa ferramenta em psicoterapia. Claro,
Eu fui aprimorando, eu utilizo faz 6 anos e meio, 7 anos essa ferramenta, ok? 7 anos. E eu fui, ao longo desses 7 anos, aprimorando cada vez mais essa ferramenta, que é uma ferramenta bem genérica, bem antiga, né, que já é utilizada há muito tempo, a gente está falando aqui de décadas, é, e que não é da psicologia, do coaching, ou uma ferramenta espiritual, nem nada assim, mas ela é uma ferramenta bem interessante, super simples, super genérica, e eu fui criando o meu próprio modelo a partir dessa ferramenta, e eu trabalhei ela de uma maneira para conseguir tornar ela muito útil para o contexto psicoterapêutico. E eu gostei tanto de fazer isso que, inclusive, eu estou arrumando tudo para, se der tudo certo, lançar um e-book com essa ferramenta, com a minha versão dessa ferramenta. Então, sim, é uma ferramenta muito legal e nada mais é do que você fazer uma autoanálise, ok? Uma autoavaliação de diversas dimensões da sua vida e colocar isso de uma maneira bastante visual e que vai permitir você entender quais dimensões estão precisando de mais atenção, quais estão mais críticas, e a partir disso você conseguir definir e traçar algumas estratégias para melhorar essas coisas. Por que isso é importante? Porque, como a gente vai ver logo para frente, na teoria que eu uso sobre autoestima, é muito importante você ter um feedback ambiental positivo, principalmente sobre relações e principalmente sobre suas conquistas, sobre as atividades que você está desenvolvendo e os resultados que você está obtendo nessas atividades. E atividades não estou falando só profissionais, mas em todas as áreas da vida. Então, você ter uma roda da vida, como eu gosto de chamar, para analisar o que está dando mais sucesso e o que está trazendo mais preocupação, o que não está fazendo tão bem para você e buscar formas de melhorar isso, sim, aumenta muito potencialmente a relação custo-benefício que você está tendo de investimento naquela área da sua vida e o seu retorno. Isso vai trazer um feedback ambiental positivo e vai sim ajudar na tua autoestima. Então, concordo completamente com esse número 1 aqui. Vamos para o 2. Não tome decisões precipitadas. Mesmo julgando que a vida necessita de melhoria, o ideal é não se apressar muito. Não querer mudar do dia para a noite é fundamental, pois o resultado não é imediato, e sim progressivo. Com pequenas ações diárias, podemos chegar ao cenário desejado. Eu concordo com o que está escrito aqui, eu só mudaria o título que está nessa número 2. Talvez seria Seja Paciente. Se fosse Seja Paciente o título, eu diria perfeito. É isso aí. Mas a descrição para mim está muito boa. Não mudaria nada. Porque, sim, isso aqui é uma coisa muito verdadeira sobre como funciona a autoestima. Sobre tudo que a gente sabe sobre a autoestima de um ponto de vista de psicologia, de um ponto de vista da ciência psicológica. Você não melhora a sua autoestima do dia para a noite. Você melhora a sua autoestima passo por passo. É uma tarefa que, dependendo do ponto que você estava, né, do qual você saiu, quando você decidiu começar a focar nisso para fazer essa melhoria, dependendo das ferramentas que você tinha, dependendo do teu nível de autoestima, dependendo de todo o teu histórico anterior, de coisas que contribuíram para você chegar na autoestima precária que você tinha, isso pode demorar anos para você ter uma autoestima que você olha e fala, cara, eu estou satisfeito com a minha autoestima. Então, sim, é necessário ter paciência. É uma coisa gradual, é uma coisa progressiva. Em alguns momentos, ela vai dar uma falhada, né? Aquele gráfico que ele vai tendo uns dentes assim, né? Ela não é certinho avançando, mas quando você pega o início e o final, você vê que avançou, mas tem alguns dias que parece que dá uma diminuída e às vezes é tão lento que parece que nem está avançando, mas acredite, está. Está avançando se você estiver se esforçando para isso, com consciência, muitas vezes com ajuda, em um ambiente cada vez melhor, com escolhas cada vez mais saudáveis. Se eu avançar mais um pouco, a gente vai para 3. Não se critique demais. E isso tem muito a ver com aquela questão da autoaceitação, que eu falei que na verdade é muito mais complexo de fazer do que parece.
É comum as pessoas exagerarem no primeiro momento e se cobrarem demais por mudanças drásticas. Tudo deve ser levado de modo saudável. Estar próximo a pessoas positivas e se manterem alerta aos pensamentos negativos é um exercício simples e com excelentes resultados. Concordo, exceto pelo fato de que é um exercício simples, né? Com excelentes resultados, sim, mas como eu falei, excelentes resultados levando em consideração isso aqui, né? Mas que é um exercício simples? Não, não é. Na verdade, esse é um dos pontos que eu diria que o psicólogo mais pode te ajudar. Um psicólogo pode ajudar muito você a fazer isso aqui, né? Estar próximo a pessoas positivas. Não diria positivas necessariamente, mas pessoas que adicionam na tua vida. Relações íntimas, emocionalmente íntimas, sejam familiares, amorosas ou de amizade, que contribuam para você, que façam você se sentir validado ou validada, amado ou amada, independentemente do seu jeito, ou às vezes por causa do seu jeito, ok? Você estar com pessoas assim, no que a gente vai chamar na psicologia de rede de apoio, faz toda a diferença para a autoestima. Não só para aquela noção de autoeficácia que eu falei, mas para a questão inteira para você sentir que você tem valor, ok? É aquela coisa de não atrelar o nosso valor pessoal a coisas que nós fazemos pelos outros, né? De estar perto de pessoas que só nos valorizam quando nós cumprimos as expectativas delas, quando nós fazemos algo para deixar elas felizes e satisfeitas. Não, mas pessoas que nos dão valor por quem nós somos, sabe? Sem precisar se esforçar. Assim, e a gente vai sentir que isso é natural. Então, essas pessoas e aquele, perdão, aquele ambiente, né, positivo, tanto resultados positivos e pessoas dando feedbacks positivos para nós, os psicólogos eles vão nos ajudar a fazer boas escolhas para sair de ambientes tóxicos e buscar ambientes mais saudáveis nesses dois sentidos. E aí, os psicólogos também vão ajudar, e eu diria talvez até mais em alguns sentidos, porque até certo ponto essa primeira parte a gente até consegue fazer sozinho, mas essa segunda parte é muito mais difícil. Possível de se fazer sozinho? Sim. Estou aqui, como eu falei, para tentar ajudar nisso, mas com psicólogos se torna muito mais fácil, porque grande parte do tempo a gente aprendeu, ok, a ter alguns pensamentos negativos para lidar com ambientes tóxicos que a gente viveu a vida inteira. Então é muito importante que a gente tente desarmar esses pensamentos, mas conseguir entender quais são esses pensamentos. Por que a gente chegou neles? E entender que o nosso ambiente é diferente hoje em dia, ou pode ser diferente agora que a gente está mudando e tentar se livrar deles e trocar por algo saudável, porque você não pode só atirar, você tem que colocar algo saudável no lugar de um pensamento disfuncional, né, de uma distorção cognitiva. Fazer todo esse processo de troca, parece meio o Indiana Jones naqueles primeiros filmes dele, né? Que ele estava lá pegando um ídolo que tinha num pedestal, mas tinha uma armadura com um prato de pressão, né? Uma placa de pressão embaixo, e ele tinha que colocar no saco que ele estava carregando, um saco de couro, vários objetos, né? Acho que areia, na verdade, ele colocava, não lembro bem, para tentar ter mais ou menos o mesmo peso e trocar rápido para não ativar a armadilha, porque senão acionava a armadilha e vinha a bola a boulder, né? Aquela pedra, aquela rocha redonda, gigantesca atrás dele, né? É meio que isso que a gente tem que fazer. E é um processo super delicado, tanto quanto parece lá no filme, né? Tanto que o Indiana Jones, spoiler dos primeiros segundos do filme, não consegue e ativa a armadilha sem querer, né? Então, esse processo todo, ele é melhor feito com um psicólogo, com toda certeza. Mas com algumas dicas dá para a gente fazer pelo menos uma boa parte disso por conta. E às vezes isso já é o bastante dependendo do nível da autoestima. Então entender esses pensamentos que a gente acaba tendo. Como o que eu acabei de falar, o exemplo que eu dei. Eu só tenho valor quando eu faço coisas para as pessoas, eu não tenho valor por mim mesmo ou por mim mesma. Mas trocar isso por é, eu tenho valor por mim mesma, ok? Isso é uma coisa muito difícil de se chegar. E um psicólogo pode ajudar muito a fazer essa troca, entender por que, que a gente achava aquilo que a gente achava de errado anteriormente, mas estar em ambientes bons, saudáveis, incluindo ambientes relacionais,
vai ser o outro 50%, porque só o psicólogo também não vai dar conta. Se você sai de uma terapia com conclusões incríveis e entra num ambiente familiar tóxico depois que acabou a terapia, né? Fechou o laptop se era terapia online, ou voltou para casa se era uma terapia presencial, e você voltou para aquilo, voltou por teu parceiro ou parceira abusiva, voltou para os teus pais tóxicos, voltou para uma vida em que você não tem amizades, vai ser bem difícil você acreditar naquelas coisas que o psicólogo está ajudando você a concluir. Então você tem que ter esses dois pontos simultaneamente para ter o melhor resultado possível, ok? De novo, não são exercícios simples, mas dá para fazer. Com toda certeza dá para fazer. Vamos lá. 4. Encare seus problemas. O ideal é não fugir dos obstáculos. Fugir do que dá medo é compreensível, mas não ajuda em nada no processo de melhora e autoconhecimento. Discordo em partes, ok? Qual que é a minha visão sobre isso? É importante a gente não fugir dos obstáculos, mas não adianta a gente tentar enfrentar tudo na nossa vida e se sobrecarregar e não dar conta das coisas. Às vezes, alguns obstáculos precisam que a gente ignore eles, deixe eles de lado, que a gente desista. Faz parte, nós estamos numa sociedade de uma positividade tóxica, aquela cultura do yes you can, sim, você consegue. Mas só que na verdade sim, você consegue, é sim, você deveria conseguir, vai lá. Por que você não conseguiu até agora? Na verdade é isso que está implícito, né? Não é, sim, você consegue. Não, é vai lá. Filho da mãe, você devia ter conseguido já. Olha só, vergonha na cara, com essa idade você ainda não fez isso? Né? Olha, é mais ou menos isso que a sociedade do Yes You Can passa pra gente. Né? Então, fugir dos obstáculos de vez em quando, não enfrentar obstáculos, ignorar, desistir, tá tudo bem. É um pouco daquela positividade tóxica do autocrescimento cego e burro, que eu gosto de chamar, que é você nunca pode ficar na sua zona de conforto. É tipo um pecado capital você estar na sua zona de conforto. Não, de um ponto de vista psicológico, o que você precisa é um equilíbrio. Você precisa estar de vez em quando fora da sua zona de conforto para poder progredir na sua vida. Mas, em mesma medida, você precisa voltar de vez em quando para a sua zona de conforto para fazer o reparo, a manutenção, inclusive da sua saúde mental. Né? Mesmo quem tem uma rotina pesada de exercício, eu estou vendo um monte de exercício físico e treino de pilates na parede para iniciantes aqui, né, na propaganda, mesmo quem faz isso tem que descansar o corpo. A pessoa não está em exercício o tempo inteiro, senão ela vai se lesionar. O mesmo ocorre com a nossa saúde psicológica. Então, é muito mais o equilíbrio, ok? Isso aqui eu discordo em partes, eu não acho que da forma que foi colocado seja uma mensagem saudável. É necessário bem mais equilíbrio. Vamos para o 5 e último, e daí eu vou falar um pouquinho sobre como eu vejo a autoestima e por que tudo que eu falei encaixa melhor com a visão que eu tenho de autoestima, ok? De um ponto de vista assim bem psicológico mesmo. Trabalhe o autoconhecimento, né? Aquela coisa quase ET Bilu misturado com um negócio meio quem que era o Sócrates, né? Que falava do conhece-te a ti mesmo, né? Então não é busca conhecimento, é trabalhe o autoconhecimento. Reconhecer seus defeitos e qualidades, encarando-os como um conjunto de características que formam o indivíduo, é essencial. Responsabilizar-se por suas escolhas é uma etapa importante no amadurecimento e melhoria pessoal. Além disso, a análise com um profissional de saúde especializado é uma excelente ferramenta quando você sente que precisa de ajuda. De novo, né, concordo com essa parte final aqui, mas tem dois pedaços. Tirando a parte final, né, que não tenho que adicionar, tem dois pedaços disso aqui. Reconhecer defeitos e qualidades, encarando-os como conjunto de características que formam o indivíduo. Isso é uma das maneiras, uma reestruturação cognitiva, uma forma de pensar que vai ajudar você a não se criticar demais, ok? Que vai ajudar você a quebrar aqueles pensamentos automáticos, negativos e disfuncionais. Isso é uma das maneiras. Então, meio que para mim isso aqui deveria estar lá em cima. E esse responsabilizar-se por suas escolhas, desculpa, e eu acho isso saudável, tá? Mas como eu falei, difícil de chegar lá, mas saudável e importante. E esse responsabilizar-se por suas escolhas
como sendo algo importante para o amadurecimento e melhoria pessoal? Sim, eu acredito que a autorresponsabilização é um passo muito importante para que nós possamos crescer e amadurecer enquanto indivíduos. Mas eu sempre coloco um grande asterisco quando a gente, no conhecimento popular, acaba falando sobre a autorresponsabilização. Porque nós estamos imersos em uma cultura, né, a cultura gerencialista, a cultura do management. Gente, eu literalmente escrevi um livro sobre isso aqui, tá? Essa questão do dano à existência e trabalho aqui, que eu escrevi com a professora doutora Lisa Andréia Pereira Sobol, que é professora da Universidade Federal do Paraná, professora de psicologia, tá? O livro que a gente escreveu fala muito sobre a cultura do management, ok? Mas essa cultura do management, essa cultura gerencialista na qual nós estamos muito inseridos até o pescoço no momento, ela erra na dose da questão da autorresponsabilização. Sim, a autorresponsabilização é importante, mas se a gente se autorresponsabiliza por absolutamente tudo que aconteceu na nossa vida, por todos os resultados, isso pode ser muito negativo e pode contribuir para piorar a nossa autoestima, ok? Então, na verdade, se a gente exagera nisso, a gente acaba tendo um efeito contrário. Nós estamos numa sociedade do self-made man, o homem que faz a si mesmo, né? Se vocês pesquisarem isso, tem uma estátua bem famosa com várias e várias e várias versões delas em vários tamanhos, em vários países, em vários lugares, que é aquele homem é uma estátua de um homem, né, bem estilo época renascentista, que ele está, na verdade, está esculpido o cinzel e o martelo na mão dele, ele está martelando o cinzel e saindo de uma pedra bruta e está se auto-esculpindo da pedra. Tipo, é uma estátua que está se auto-esculpindo, vamos dizer assim, né? Essa seria a ideia. E esse é o paradigma que a gente acaba vivendo, né? A gente tem uma hiperautoresponsabilização, né? A gente acredita erroneamente que tudo é responsabilidade nossa. Se eu não conseguir é porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não tentei o suficiente. Quando na verdade, isso aqui é uma das coisas negativas que vai fazer a gente chegar naqueles pensamentos negativos. Ok? Isso é uma das coisas que contribui para esses pensamentos negativos aqui. Na verdade, é muito melhor a gente entender o conceito de locus de controle, que eu já expliquei em vários lugares, tenho vídeo no Insta, meu Insta está aqui, né, sobre esse tema. E a ideia de locus de controle é a gente, para tudo que a gente faz, para todos os resultados que a gente tem um locus de controle interno e externo, e ambos contribuem para o resultado. Locus de controle interno é aquele conjunto de coisas que a gente controla, que a gente tem poder sobre elas. E o locus de controle externo é o conjunto de coisas que a gente não controla, que não tem poder para mudar elas ou influenciá-las, mas mesmo assim influenciam o nosso resultado. E tudo que a gente faz na vida tem uma mistura desses dois fatores que vão contribuir para o resultado. Dependendo do que a gente está falando, um lado pesa mais do que o outro. Mas muito dificilmente alguma coisa acaba sendo 100% para um lado ou 100% para outro. Tem coisas que são sim 100%, mas a maior parte das coisas, nem que sejam 99% ali, acaba tendo uma contribuição dos dois lados, ok? Boa parte das coisas é quase 50-50, 60-40. Então a gente entendeu qual parte é parte da nossa responsabilidade e qual parte não foi, é muito importante para a gente não se autoculpar de maneira disfuncional e baixar nossa autoestima, né? Que é o que a gente está querendo. Mas, e aí? Eu prometi que eu ia explicar a minha versão de autoestima. Eu vou só encher rapidinho aqui meu suco e a gente já continua. Tô vendo que o chat está mais quietinho hoje, mas não se preocupem, alguns dias é assim mesmo. Tem dia que o chat está louco, tá todo mundo conversando com todo mundo. Tem dia que é mais parado, faz parte, não tem problema. Se vocês não tiverem nada para acrescentar, eu só vou indo e aqui eu quero apresentar para vocês o meu conceito de autoestima. Vamos lá. Então vamos lá. Autoestima, versão O Psicólogo Geek, tá bom? E claro, versão Psicólogo Geek bastante baseada em PBE, que é práticas baseadas em evidências, no caso, dentro da psicologia.
Ou seja, estou tentando trazer para vocês o que há de mais científico hoje em dia. Se for para atualizar no futuro, eu atualizo frente a novas evidências, mas eu trago isso de forma mais mastigada, obviamente, mais simplificada, para a compreensão de todo mundo. Então vamos lá. Eu quero só adicionar uma coisa que eu acho quase incrível que esse artigo não falou, porque esse artigo tem várias dessas marcas da gestão da cultura gerencialista, da cultura do management que eu falei sobre autoestima. E qual que é um dos principais erros que não está falando aqui, mas que é muito comum da gente ouvir socialmente? A gente acaba tratando no conhecimento popular, né, no senso popular, no senso comum, hoje em dia pelo menos, esse conceito de autoestima como se fosse uma fonte inesgotável, como se fosse um nível de autoestima do qual a gente não pode regredir. Se eu conquistei, vamos dizer assim, é, vamos brincar, vamos fingir quase como se fosse um RPG, assim, como se fosse uma habilidade, né? Eu tenho lá meu nível de autoestima. Eu estava no nível 2 de autoestima e de repente eu li 5 dicas para melhorar a autoestima e eu decidi aplicá-las e minha autoestima subiu e agora minha autoestima está no nível 9, sendo que 10 é o nível máximo. Caramba, não é 10, mas está quase lá. Tô super felizão aqui. E daí acontece muita coisa ruim por, sei lá, um ano comigo. Tive parentes queridos que morreram, amizades que mudaram de país, algumas que me traíram. Meu relacionamento, o cara me traiu também. Ah, eu perdi meu emprego, tá difícil de manter as minhas finanças pessoais, talvez eu não consiga pagar meu aluguel no próximo mês, mas eu tenho uma autoestima de nível 9. Eu conquistei essa autoestima, não conquistei? Então, teoricamente, eu deveria estar muito bem nesse momento, porque se eu tenho uma autoestima de nível 9, quer dizer que essa autoestima vai me ajudar a lidar com tudo isso, vai me ajudar a tancar isso tudo, e independente de quantos meses ou anos eu estiver nessa situação horrível, eu vou estar bem na minha autoestima, eu vou estar bem comigo mesmo, não é? Daí a gente vai lá e o que acontece? Não é isso que acontece. A gente começa bem, tá indo, tá tancando, passam-se dias, passam-se semanas e as coisas começam a piorar, né? Como eu falei, vamos dizer que todos esses eventos não ocorreram no mesmo dia, eles foram ocorrendo ao longo de semanas. Passam-se essas semanas e a gente começa a perceber que a nossa autoestima faz o quê? Vai baixando. Quase como se a gente regredisse. A gente está regredindo? Não. Eu acredito que não. Por quê? Porque eu não acredito que a autoestima funciona nesses níveis. Vamos para autoestima versão psicólogo geek, tá bom? Como que eu vejo a autoestima através de uma metáfora? Eu vou resumir através de uma metáfora para não ficar uma coisa muito longa. Eu vejo mais a autoestima como uma espécie de recurso. E eu vou fazer não apenas uma metáfora, mas vamos fazer uma analogia escancarada aqui, tá bom? Uma analogia mesmo. Eu gosto de ver a autoestima como se fosse eletricidade. A eletricidade que vai fazer coisas funcionar, ok? Só que eu gosto de ser um pouquinho mais específico. Hoje em dia, qualquer edifício que se preze, qualquer construção que se preze, né, no centro urbano, vai depender muito de eletricidade para funcionar. Só que a gente quer deixar a coisa dramática, a gente quer deixar a coisa muito explícita, deixar tudo exagerado, deixar tudo dramático ajuda a gente a entender alguns conceitos. E vamos pegar uma coisa bem exagerada, vamos pegar um hospital. O que acontece com o hospital caso a eletricidade acabe? A gente vai morrer. Né? Ele vai ter vários leitos lá, se a eletricidade for cortada por alguns instantes. Quem está em UTI, por exemplo, com respiração por aparelho, poxa, já pode evoluir a óbito. Né? Quanto mais tempo vai passando sem eletricidade, horas, dias, a coisa vai piorando e mais pessoas vão tendo mais problemas. Né? Vai tentar fazer uma cirurgia à luz de velas para ver o que acontece. Não vai ficar muito boa, não. Né? Então, assim, quanto mais tempo sem eletricidade no hospital, mais o negócio entra em um caos absoluto.
É por isso que eu gosto, é um exemplo dramático. Se acaba a eletricidade em casa, no máximo a gente vai ativar o 4G do celular e falar, e a lanterninha do celular falar, que droga, vou ter que esperar umas horas, né? Vamos, por exemplo, do hospital. A gente vai agir com a autoestima de uma maneira muito semelhante a esse hospital. Pensa então na autoestima como essa, essa energia, um recurso que a gente gasta, ok? E qual que é o principal jeito que um hospital consegue eletricidade? Simples. Ele se conecta à rede municipal de energia elétrica, que é uma rede que está conectada a uma rede estadual, federal, enfim, né? Cada país tem o seu jeito. Então a gente vai ter ali toda uma rede elétrica interligada. E o que, que a gente vai ver? Basicamente, o hospital consegue eletricidade principalmente no dia a dia da rua, ok? Da mesma maneira, como que a gente consegue a nossa autoestima no dia a dia? Como é que eu estava falando mesmo? Não era, você não precisava ter um feedback positivo do seu ambiente, conseguir boas coisas, né, bons resultados, ter pessoas que te valorizam por quem você é, que te validam por quem você é, né, uma rede de apoio legal. Isso é conseguir eletricidade da rua. Essa é a autoestima, a energia que a gente precisa do dia a dia. A gente precisa constantemente alimentar essa eletricidade, essa autoestima. Então a gente não conquistou um nível superior de autoestima. Mas se nós estamos em um ambiente saudável, com bons resultados, com boas pessoas, com feedback ambiental positivo, é o hospital que está com energia, né, com o poste ligado lá na rua, né, está pegando energia da rede elétrica municipal sem maiores problemas. Ele nem precisa se preocupar com eletricidade. Da mesma maneira, a gente nem precisa se preocupar com autoestima nesses casos, porque a gente está recebendo ela diariamente, está tudo bem. A gente gasta a eletricidade, gasta a autoestima no dia a dia. Como que a gente gasta a autoestima? A gente gasta com coisas que não dão certo. Porque num único dia, são poucos os dias, para pensar por um segundo, são poucos os dias em que exatamente tudo que a gente fez dá certo, não é? Tem sempre alguma coisinha que sai do script, alguma coisinha que dá errado. Na hora que alguma coisa dá errado, a gente gasta essa autoestima. Só que se a gente tem bastante autoestima, a gente está recebendo, opa, não é nada. Assim, eu ainda estou com um bônus muito positivo de autoestima. Mas o que, que acontece quando a gente passa por períodos de seca de autoestima, onde muitas coisas dão errado, como no exemplo anterior? Não acontece a mesma coisa com o hospital? Não existe uma coisa chamada blackout, um apagão da rede elétrica? Então, muitas vezes, apaga-se, né, por qualquer motivo que seja, uma tempestade que derrubou um poste, uma usina hidrelétrica que deu problema, ou qualquer coisa que seja, né? Pode ser que tenha um apagão de eletricidade. E aí o hospital vai passar um tempo sem acesso à eletricidade da rua, ok? Da rede elétrica municipal. Da mesma maneira, pode ser que aconteça muita coisa negativa com a gente pode passar por um dia horrível e a gente vai ter uma falta de autoestima que está vindo da rua, da principal fonte, da fonte primária de autoestima, que são as pessoas, que são as conquistas, as vitórias que a gente obtém, os sucessos. Tem períodos em que a gente parece que só coleciona fracasso, que a gente está quase que numa solidão, num isolamento social. E o que, que acontece nesses períodos? A gente se ferra? Tudo bem, mas tem uma coisa antes. O que, que é essa coisa antes? Essa coisa antes é a mesma coisa que ocorre com o hospital. Um hospital grande que se preze, não sei se vocês conhecem, mas eles geralmente vão ter um andar inteiro, geralmente é um subsolo, né, para geradores de emergência, tá certo? Geradores de energia de emergência. Claro, não estou falando aqui de geradores, tipo geradores a diesel, ou gerador a manivela, ou um gerador que tem um input externo que transforma alguma outra matéria-prima, ou movimento, alguma coisa assim, em eletricidade. Não, eu estou falando daqueles power banks gigantescos, sabe? Aquela reserva de emergência. Então eles têm power banks assim que, caramba, parecem umas máquinas gigantescas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver imagem disso aí. E através disso tem muita eletricidade que está guardada ali, ok? E quando
a fonte primária, que é a eletricidade da rede elétrica da rua, vamos dizer assim, não está disponível, é ligado, né, automaticamente esses power banks, esses bancos de eletricidade, esses aparelhos de eletricidade reserva de emergência, e eles vão prover eletricidade para o hospital, para que não cause aquele caos gigantesco que a gente estava falando, né? De gente morrendo primeiro em UTI, depois, quanto mais tempo passa, mais pessoas com menor grau de complexidade de problemas de saúde vão vindo a óbito, né? A mesma coisa ocorre junto com a gente. Nós temos esses geradores de emergência de energia, esses power banks, essas reservas de energia de autoestima, né, de emergência. E aí, o que, que acontece? Isso explica aquilo que eu estava falando antes. Eu tô com autoestima muito boa, Arthur. Eu tô sentindo que minha autoestima tá boa, mas de repente vem uma série, um combo de coisas ruins acontecendo. No começo parece que tá tudo bem. Eu tô indo, tô conseguindo enfrentar, né? Pensei que ia ser só mais um dia ruim, mas esse dia ruim se transformou numa semana ruim, e essa semana ruim se transformou num mês ruim, e quando eu tava passando já, né, tava terminando a semana, eu já tava sentindo minha autoestima falhando, já estava começando a me perguntar se eu realmente tinha uma autoestima tão boa quanto eu achei que eu tinha. E daí no final do mês eu já estava acabada, Arthur. Né? Por quê? Porque você estava com a tua reserva de autoestima de emergência ali. Cortaram a eletricidade da rua, né? Você não está conseguindo ter os feedbacks positivos, você começa a gastar a energia da tua reserva, né? A autoestima da tua reserva para dar conta daquilo e continuar se sentindo bem consigo mesmo, né? Só que uma hora começa a acabar, porque mesmo aqueles power banks gigantescos de um andar inteiro de grandes hospitais não produzem energia para sempre, não armazenam uma energia infinita, vamos dizer assim. Né? A eletricidade não é infinita que está ali. De novo, excetuando coisas que você alimenta ali, mas não é o caso porque vai quebrar a metáfora. Né? Vamos se manter na analogia aqui, por favor. Perdão, é analogia, não é metáfora. Estou falando como sei não é isso. Né? Vamos para o bom português, figuras de linguagem one-on-one aqui. Mas, o que acontece? Uma hora acaba. Se um hospital ficar para sempre sem eletricidade da rua e ninguém trouxer algum outro tipo de coisa que faça gerar eletricidade, aquele andar inteiro de power banks gigantescos, né, vai acabar a eletricidade e vai chegar na mesma coisa que eles queriam evitar, que é aquela questão, né, da mortalidade, etc. Então não adianta, você funciona da mesma maneira. Você tem aquele gerador, aquela reserva de emergência de autoestima, que você vai repondo, né, com a autoestima que você vai recebendo da rua. Mas aí entra a segunda parte, né? Arthur, mas por que às vezes eu percebo que fulano precisa de uma semana inteira para entrar em crise de autoestima com coisas ruins acontecendo, e eu, se alguém falar uma palavra torta para mim, me der um olhar errado ali, né, a minha autoestima parece que já foi pro brejo, né? Parece que eu não tenho gerador de emergência, parece que eu não tenho essa reserva. E é mais ou menos isso. Esse é o problema. Então, essa eletricidade que eu estou falando, perceba que ele tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, né, do feedback ambiental. É da eletricidade que vem da rua, da nossa fonte primária de autoestima, que é a validação das outras pessoas e as conquistas que a gente vai conseguindo ter, né? As vitórias, ok? Mas lembra que a gente estava falando aqui sobre essa parte de ter pensamentos negativos, fazer uma autoavaliação positiva, que nem eu falei, né? Olha, uma armadilha que tem é se autorresponsabilizar demais por coisa que nem é sua responsabilidade. Essa é a outra metade da equação. Por quê? A gente não nasce com esse gerador, com essa reserva de eletricidade de emergência, com essa reserva de autoestima de emergência. Nós construímos ele ao longo da vida.
E a gente constrói, a gente não tira essas peças para construir ele do éter. A gente não tira assim do plano das ideias. Não. Nós pegamos as peças que nos oferecem ao longo da vida, o que a gente consegue pegar aqui e ali, né, de pessoas que ofereceram essas peças ao longo da nossa vida, dos nossos pais, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos românticos, dos profissionais que trabalharam com a gente, do psicólogo. Todas essas pessoas oferecem peças para a gente. Só que se as pessoas deram poucas peças para a gente, peças ruins, peças capengas, ok? O que vai acontecer? O nosso gerador de emergência, aquilo que a gente pode estar com 30, 40 anos de vida, e o que a gente conseguiu montar com aquelas peças é tipo do tamanho de um pendrive. Né? Vamos brincar dessa maneira. Né? A gente conseguiu montar um negocinho super capenga. Mas não é sua culpa. Eu tenho certeza que você fez o melhor com o que você tinha, ok? Enquanto outras pessoas receberam muito mais peças, tiveram muitas oportunidades para saber como montar essas peças e conseguiram construir um gerador de emergência, né? Um power bank, ali, uma reserva de emergência de autoestima, na qual cabe muito mais autoestima, talvez do tamanho daquele subsolo que eu estava falando dos power banks lá dos hospitais, ok? E de novo, elas conseguiram isso dando o melhor, obviamente assim como você que talvez tenha autoestima baixa, mas elas receberam peças melhores. Né? E o que são essas malditas dessas peças que você está falando, Arthur? Meu Deus, eu quero agora. Onde é que eu vou comprar essas peças? Né? Onde é que eu acho? Né? Calma. Essas peças são esses pensamentos. Essas peças são as estratégias que a gente criou, essas estratégias mentais de interpretação da realidade. Se nós aprendemos interpretações muito negativas, disfuncionais, vários vieses e distorções cognitivas da realidade sobre nós mesmos, não adianta o quanto de feedback positivo ambiental a gente receba. Né? Não adianta, desculpa, não importa o quanto a gente recebe, a gente consegue guardar muito pouquinho, né? Como se passasse direto aquela eletricidade e a gente só consegue guardar um pouquinho e qualquer coisa que dá errado a gente já gasta aquele mínimo que a gente conseguiu e já entra num estado de desespero de meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, meu Deus, eu não tenho valor, não sei por que as pessoas olham para mim, eu devo ser um saco para todo mundo, né? Porque o nosso gerador tem o tamanho de um pendrive, que foi o que a gente conseguiu fazer ao longo da vida. Tá, mas como é que a gente consegue essas peças? Através de conversas com pessoas, através do psicólogo. Lembra que eu falei que essa é a parte que o psicólogo mais ajuda? O psicólogo vai chegar nas sessões dando peças para você, passando o manual, te explicando como montar essas peças e montando um gerador de emergência maior, para que você consiga passar mais tempo, né, sem entrar numa crise de autoestima, e mais tempo, lembre-se, nunca é infinito, porque de nenhum ser humano é, mas que seja significativamente mais tempo sem entrar nesse modo de desespero, sem entrar na autoestima baixa, se muitas coisas ruins estiverem acontecendo, para não ser uma palavra em que a pessoa, na verdade, ela nem falou braba com você, ela só estava com dor de barriga naquela hora. Mas você já assumiu, meu Deus, meu chefe está brabo comigo, meu dia foi por água abaixo, meu Deus, a minha namorada não mandou um eu te amo depois do almoço, mas às vezes ela só estava corrida, sabe? Aquilo acaba com o teu dia, porque você ficou com uma dúvida ali. Então você ter esse espaço maior para guardar essa autoestima que você está recebendo vai fazer toda a diferença, ok? Para você tancar esses momentos. Mas lembra que eu falei que isso é só 50% e mesmo assim, mesmo com um gerador muito bom ali, mesmo com um power bank muito bom, a gente ainda precisa daquele feedback ambiental, porque do que adianta você ter um espaço gigantesco para guardar essa autoestima e você não está recebendo autoestima nenhuma para guardar ali? Vai estar vazio. Então você precisa das duas coisas simultaneamente. E justamente isso, né, o processo de refazer esse seu gerador, essa sua reserva de emergência, esse espaço, né, esse aparato para guardar essa eletricidade, essa energia, essa autoestima, isso toma tempo, né? E ao mesmo tempo você vai precisar estar cultivando essas coisas, ter boas escolhas para estar cada vez mais em ambientes saudáveis à medida do possível, porque alcançar ambientes saudáveis, relacionais, físicos ou enfim,
É algo mais ou menos acessível dependendo da situação de cada pessoa, não depende só da pessoa. Lembre-se, não dá para se autorresponsabilizar por literalmente tudo na nossa vida, tá? Mas a gente conseguir fazer isso é justamente algo que vai fazer uma grande diferença. E aí sim, a gente vai ter uma autoestima melhor, ok? Então, o que acontece quando você tem um gerador, um espaço ali bom para guardar essa autoestima e está recebendo constantemente autoestima do ambiente? Você vai ser um hospital que nem vai estar se preocupando porque sabe que está ligado na eletricidade, a, a todos os aparelhos, todas as máquinas, e sabe que se cair a eletricidade por um tempo vai ter o gerador de emergência ali, né? Tá tranquilo. Sim, você continua sendo um ser humano limitado e que se muita coisa extraordinariamente ruim acontecer por muito tempo com você, vai dar um problema de autoestima, vai secar completamente aí, né? Mas isso não é uma coisa que vai acontecer a qualquer momento. Vai precisar de coisas extraordinárias acontecendo para você chegar nesse ponto, ok? Então, isso é uma forma muito mais realista, muito mais saudável e muito mais inteligente de se pensar a autoestima, sem cobranças burras de uma ideologia burra que a gente tem. Uma ideologia que não apenas é burra, mas que ignora os limites e o funcionamento humano, é irreal e não é nem um pouco saudável. Então, agora que você aprendeu isso, eu não estou chamando você de burro ou burra por acreditar nisso até esse momento. Mas a ideia, quando a gente descobre que ela é falha, a gente percebe que ela é idiota, né? Que ela não faz sentido. E a gente tem a opção de pegar uma coisa mais inteligente agora, né? E eu queria convidar você a pensar dessa maneira, a pensar a autoestima desse modo, né? Como essa energia e ao mesmo tempo com o espaço que você tem para guardar ela, ok? Porque você precisa trabalhar nos dois lados ao mesmo tempo. Você precisa trabalhar com estratégia, considerando quem você é, considerando que você é um ser humano. E se necessário, vale a pena adicionar para finalizar, um profissional pode com toda certeza te ajudar nesse momento. E eu com toda certeza estou à disposição aqui para quem quiser algum tipo de ajuda nesse sentido, né? Eu tenho a minha página no Instagram também, para a gente falar mais sobre esse tipo de coisa. Também tenho agenda para psicoterapia, ok? Para psicologia clínica, para ajudar você com esse tipo de problema ou para outros problemas também. Tem vagas nesse exato momento, não está completamente cheia. Aproveita, não é sempre que tem vagas. E além disso, né? Lembrando, claro, meu nome é Arthur Clemes Fernandes, meu CRP é 08, que é o CRP aqui do Paraná, 27516, ok? Então, para caso vocês queiram saber, estou com tudo ativo, estou com tudo bem certinho, estou autorizado a fazer tratamentos, estou autorizado a fazer psicoterapia, não precisam se preocupar com isso. Tenho mais coisas no meu Linktree também, mas eu espero que pelo menos hoje eu tenha conseguido ensinar você um pouquinho mais a entender o que é autoestima, como ela funciona dentro de você, entender às vezes por que você está tendo dificuldades de desenvolver a tua autoestima, mesmo que você esteja seguindo esses sites que dizem 5 dicas simples para melhorar a sua autoestima, e evite cair em alguns erros que a nossa sociedade, que a nossa cultura atual tem falado que na verdade atrapalham em vez de ajudar a nossa criação de autoestima. Então é isso, pessoal. Acabei extrapolando em alguns minutinhos aqui, mas espero mesmo que vocês tenham aproveitado. Espero que seja um conhecimento bom para começar a semana e que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado a todo mundo que participou, mesmo quem só viu, quem ficou mais quietinho de boa. Quero também agradecer sempre a participação de vocês e convidar, obviamente, para as próximas lives. Eu tenho live toda segunda-feira, das 7h30 até as 8h30, que é esse Psicologia ao Vivo que eu faço esse tipo de análise sobre temas da psicologia. Vocês, inclusive, podem mandar temas para mim, se vocês gostaram do quadro. Mandem opções, mandem ideias.
lá no meu Instagram, @ArthurClemes, ok? Que muitas vezes eu já 2, 3 vezes aqui já peguei temas que o pessoal mandou, sempre tento dar prioridade para isso. Esse eu escolhi, mas quem sabe o próximo pode ser algo que você mandar. E também tenho minhas lives de domingo, das 7 às 9 horas. Eu estou variando duas coisas, são lives de games com psicologia. Essa semana tem live de Minecraft, que é um momento para descansar um pouco mais, para vocês terem oportunidade de conversar mais comigo, mas eu vario com lives de The Witcher, né? Eu vario uma semana para uma semana para outra. E de The Witcher, eu estou seguindo a história, primeira vez que eu estou jogando The Witcher 3, então tô indo às cegas mesmo, ok? E eu tô tentando fazer análises psicológicas das personagens, da trama, dos temas, e tá sendo muito maneiro. São oportunidades bem bacanas de vocês conversarem um pouquinho mais comigo e aprender mais sobre psicologia e saúde mental. Mas só sobra eu desejar um grande abraço para vocês e até a próxima!